A paz do Senhor, meus irmãos, amém? O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Eu convido a você a se assentar em nome de Jesus. Hoje é um dia especial para todos nós. Nós vamos participar da celebração da Santa Ceia. Os irmãos já devem ter percebido que a mesa hoje está farta, amém, irmãos? A mesa está rica, a mesa está farta. O Senhor já preparou para nós o grande banquete. Que você nessa noite possa abrir o seu coração para desfrutar de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus reservou para as nossas vidas nessa noite. Amém, querido? Aprove o Senhor nos reunir. Hoje nós temos 2 cultos. Nós já estamos correndo contra o tempo passa depressa demais. Mas na medida do possível, vamos aproveitar o tempo que Deus está nos dando nessa noite e vamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Evangelho de Mateus 15, a partir do versículo 21. Quem hoje veio com fome para esse lugar, irmãos? É certo que antes de virmos para a igreja, eu acredito que você ainda hoje tomou café da manhã, almoçou. Aqueles que ainda tiveram um tempinho, talvez tenham feito um lanchinho, antes de vir para a igreja. Mas embora o nosso estômago possa estar saciado, a nossa alma precisa ainda assim estar com fome e sede de Deus. Amém, irmãos? Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus se apresenta assim. Jesus ele diz que ele é a água para aquele que tem sede. Jesus é a água, a fonte de água viva para aqueles que estão sedentos. Jesus ele é firme, ele é categórico quando ele diz que Jesus é o pão que sacia a fome daqueles que estão famintos. Amém, irmão? Jesus é o pão da vida. Mas para beber da água e para comer do pão é necessário ter sede e ter fome. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é o seguinte: que tipo de fome e sede você entrou através daquelas portas hoje? Amém, irmãos? Nós precisamos estar empenhados. Isso requer de nós fé e esforço, amém, irmãos? Para receber a plenitude da graça que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Nós não viemos apenas participar de mais um culto, mas nós viemos à presença de Deus. Amém, irmãos? Estamos diante da sua mesa e Ele está disposto a nos fartar e nos conceder bênçãos sem medida nessa noite. Mas, repito, é necessário ter fome e sede para poder receber. Então, eu peço a você abrir o seu coração para receber essa palavra. Vamos ler aqui, acompanhando aqui no nosso projetor. E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse, Jesus, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu quero, querido, que você e eu venhamos a compreender algo antes de nós orarmos. Porque a medida da fome e da sede que nós temos é a medida que nós vamos receber da parte de Deus. E é interessante que aquela mulher ela tinha uma necessidade. A sua filha estava endemoniada. A sua filha estava sofrendo de uma enfermidade espiritual. E ela foi até Jesus, ela creu, recebeu a sua bênção. Então eu quero que você reflita comigo. Nós estamos aqui
Nós somos homens e mulheres de Deus, somos dependentes da graça de Deus, mas precisamos reconhecer a nossa necessidade. A minha pergunta para você hoje é o seguinte: qual é a sua filha? Qual é o seu problema? O que tem impedido você se deleitar daquilo que Deus tem para a sua vida, de você aproveitar, de você desfrutar daquilo que Deus tem dado para você? Mas nós só conseguimos, irmãos, receber aquilo de Deus quando nós então reconhecemos que de fato nós precisamos, porque há em nós uma necessidade. E nós temos sim uma necessidade espiritual, porque nós somos homens carnais, rendidos à ação do pecado sobre a nossa vida, amém? Então eu quero que você entenda isso nessa noite, irmãos, porque todos os dias nós estamos batalhando contra Satanás. Todos os dias nós estamos batalhando contra o pecado, contra a carne, contra a nossa vontade. Então eu repito, você precisa reconhecer que há em você, que há em mim, uma necessidade. Porque se a gente achar que tudo vai bem, se a gente achar que tudo está a mil maravilhas, nós não vamos recorrer, nós não vamos buscar, nós não vamos clamar, nós não vamos nos humilhar da mesma forma como aquela mulher se humilhou. Então eu te convido nessa noite, querido, a abrir a sua boca para beber da água do Espírito Santo de Deus, porque Ele se faz presente nesse lugar. E eu convido a você, querido, a estar disposto a comer do pão da palavra, do verbo vivo que se encarnou e que está entre nós. E esse Deus que está disposto a nos alimentar e nos sustentar, para que a gente possa vencer as provas e as adversidades. Se você quer renovo, se você quer graça, se você quer poder, se você quer unção, se você está desanimado e precisa de uma bênção na área espiritual, hoje o Senhor está dizendo para você: venha à minha mesa e coma, mas coma com vontade. Amém, querido? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Enquanto eu oro, quero pedir uma diaconisa para pegar um copo de água, fazendo um favor. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua presença nesse culto. Nós já podemos sentir, Deus, o teu mover, já podemos sentir que é uma atmosfera diferente neste lugar, e a despeito das dificuldades que possamos enfrentar, até mesmo do tempo, Senhor, que corre, nós estamos aqui, Senhor, para oferecer o nosso melhor, aquilo que temos de melhor ao Senhor. Queremos exaltar o teu nome, adorar o teu nome, Senhor. Reconhecemos que estamos em tua presença, que o Senhor é digno de toda adoração, de toda exaltação. Senhor, nós queremos aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Nós queremos te adorar, exaltar, Senhor, se necessário for, Senhor, clamar, Senhor, a ti, Senhor, pela misericórdia do Senhor, para que nós possamos ver a tua glória, o teu poder, a tua graça sendo manifesta em nosso meio, Senhor. E te pedimos, Deus, que a tua palavra venha falar conosco e que a tua palavra venha falar aos nossos corações. Nós precisamos de ti, Senhor, e precisamos ouvir a tua voz. Ministra a tua vontade. Espírito Santo, tenha liberdade para ministrar por meio dessa palavra, Senhor. E toma este ambiente, toma este lugar, toma as nossas vidas, nossos corações, nossas mentes, que elas possam estar cativas à tua ministração nessa noite, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, querido? Então, eu repito, precisamos reconhecer que é uma necessidade espiritual. Precisamos reconhecer a nossa miséria. Amém, irmãos? Isso não quer dizer que você é um pecador condenado, porque Jesus nos salvou, Jesus nos libertou, mas a nossa condição diante de Deus é uma condição, né, irmãos, de imoralidade, perdição, e nós precisamos reconhecer isso, para que possamos buscar a Deus na verdadeira medida, para que a nossa vida realmente seja transformada por Ele. E é interessante que através dessa palavra, Jesus falou a expressão pão dos filhos. Jesus falou: não é certo que eu tire os pães dos filhos e lance aos cachorrinhos. O que Jesus está dizendo aqui para nós nessa noite, querido? Que os filhos de Deus, eles são privilegiados. Que é um pão, que é um alimento que está somente reservado para os seus filhos. Ali ele falava a respeito dos judeus. E o mesmo texto depois, mais na frente, vai dizer que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E nós vamos entender aqui através dessa palavra que essa mulher, de fato, ela não era filha de Deus, ou de Jesus, até então, né?
porque ela era uma estrangeira. E pelos judeus ela era considerada uma mulher amaldiçoada. Né? Os judeus, eles tinham esse hábito, né? Essa expressão de chamar os estrangeiros, aqueles que não eram da linhagem, né? De Israel, de cachorros, de cadelas, de cachorrinhos. E Jesus aqui então, ele vai fazer um sarcasmo, não para humilhar aquela mulher, mas ele vai usar um dito dos próprios judeus, para provocar a religiosidade dos judeus, porque para muitos, de fato, aquela mulher não era digna de receber nada da parte de Deus. Mas Jesus, naquele exato momento, ele muda essa condição. Aquela mulher que não é mais filha, ela passa a exercer a sua fé. E a Bíblia, irmãos, em João capítulo 1, verso 11 e 12, vai dizer o seguinte, que Jesus veio para os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que creem no seu nome. Então, através da fé, aquela mulher passou a ser, vamos dizer assim, estar mais próxima de Jesus. Ela recebeu o seu milagre. E não só a partir daquele momento que ela vive aquele milagre, ela tem uma experiência com Deus. E eu creio então que através da salvação que chegou à sua casa, à sua vida, à sua família, ela passou a ser filha de Deus e uma serva de Deus. Então preste atenção, irmãos. Quem são os filhos de Deus? São só os judeus? Para a cultura judaica, só os judeus são filhos do verdadeiro Deus, não é isso? Mas para Jesus, os seus filhos são aqueles que têm uma relação de fé com Ele. Ora, um dia eu e você fomos alcançados pela fé. O Senhor chegou na nossa vida, Ele nos tocou, Ele nos despertou. Nós olhamos para a nossa realidade, ouvimos o chamado de Jesus, Ele nos tocou de tal forma que nós não conseguimos resistir ao apelo do Seu Espírito, e nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, e Ele então nos tornou filhos de Deus. Então, filho é aquele que tem uma relação de fé, porque a nossa fé também é uma fé ativa, não é verdade? Eu criei, eu sou salvo, mas eu também tenho as bênçãos, né, que eu posso receber através da fé, as bênçãos da cruz, as bênçãos da salvação, as bênçãos do meu Senhor. Então, aquela mulher, ela foi uma mulher abençoada. Mas é interessante que no decorrer da sua história, ali naquele momento, né, os próprios discípulos de Jesus tentaram calar aquela mulher. Eles disseram, em outras versões, né, não como essa que está aqui, que nós acabamos de ler, mas em outras versões eles disseram, manda ela embora, despede-a. Ou seja, ela está incomodando, ela está nos constrangendo. Mas ela importunou Jesus. Ela não quis saber, né, se ela estava trazendo algum constrangimento para aquelas pessoas, até para o próprio Jesus, mas ela entendia que dali ela não poderia sair sem antes receber a sua bênção, sem receber a sua resposta. E eu quero que você entenda nessa noite isso, irmãos. Chegou o tempo de nós começarmos a incomodar. A igreja, ela precisa constranger através da pregação do Evangelho. Nós não simplesmente podemos nos acomodar com aquilo que nós já alcançamos, ou com aquilo que nós já vivemos, ou com experiências anteriores que nós já tivemos. Mas nós precisamos estar todo o tempo aos pés de Jesus, clamando, importunando Ele. Como a parábola da viúva, quando Jesus vai dizer que nós devemos orar, né, insistentemente. Então nós precisamos ter essa insistência. Por mais que possamos incomodar alguém, por mais que alguém possa dizer, manda ele embora, nós não podemos arredar o pé, enquanto entendemos que Deus tem ainda algo para fazer em nossas vidas. Então eu quero que você entenda o seguinte, aquele que é filho e filha de Jesus, ele vive num ambiente de fé, ele vive num ambiente de milagre, por mais que as coisas parecem que estão dando errado, por mais que você tenha desafios, por mais que você tenha barreiras para transpor, o ambiente que você vive é um ambiente sobrenatural, é um ambiente de milagre, porque a despeito do que as pessoas possam pensar, e a despeito daquilo que os seus olhos possam alcançar e ver, Jesus ainda assim está trabalhando por você, e nós precisamos crer no milagre, não podemos abrir mão do milagre. E o que foi que aquela mulher não fez? Aquela mulher não fez, né? Então percebam, irmãos, que a fé daquela mulher surpreendeu Jesus. E de fato, irmãos, nós precisamos nesses dias, né, nos mover através da fé para chamar a atenção do nosso Senhor Jesus. Então preste atenção, a fé daquela mulher teve o poder de salvá-la,
e você e eu somos salvos, não somos? Mas a fé daquela mulher também teve condições, teve poder de produzir milagre. É esse tipo de fé que nós precisamos ter. A fé da salvação precisa produzir frutos em nossa vida. A fé da salvação precisa produzir milagres em nossa vida. A fé da salvação precisa nos transformar em novas criaturas. O nosso caráter, o nosso temperamento. Nós precisamos viver esse milagre. Então, irmãos, é interessante esse diálogo, né, que Jesus tem. Jesus falou assim: eu fui apenas enviado às ovelhas perdidas de Israel. Aqueles que o rejeitaram, ele foi enviado para este. Aí diz o texto que a mulher o adorou de joelhos e disse assim: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Repito, né, Jesus estava fazendo um sarcasmo para provocar os próprios judeus. Em hipótese alguma, ele queria humilhar aquela mulher. Mas ele estava fazendo com que os judeus que estavam presentes começassem a refletir diante daquilo que ia acontecer. Uma mulher indigna para eles seria alvo do cuidado, do amor e da misericórdia do Pai. É assim que Jesus faz. E essa é a nossa condição, amém, irmãos? A mulher disse assim: Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus disse para ela: mulher, grande é a sua fé, seja conforme a tua vontade. E naquele mesmo instante, a sua filha ficou liberta, curada. Amém, irmãos? Então nós estamos falando da fé desta mulher. E ao invés de Jesus dizer o seguinte: mulher, grande é a sua fé, ele poderia dizer também, com todas as letras: mulher, grande é a sua fome. Porque aquela mulher estava faminta. Ela tinha gana, ela tinha desejo, ela tinha vontade, ela estava determinada em receber algo. E ela não se importaria, em hipótese alguma, se ela tivesse que comer as migalhas que caíssem das mesas. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo daquilo que vem da parte do Senhor, mesmo que nós possamos considerar como migalhas, é precioso. Porque tudo que vem da parte de Deus, irmãos, é do céu, é santo, é puro, é lindo, é maravilhoso. Tudo aquilo que vem da parte de Deus, mesmo que seja muito pequeno, é tremendo, é milagre, é o que só Deus pode fazer. E outra coisa, irmãos, às vezes nós não conseguimos valorizar as coisas mínimas, e nós queremos as coisas grandes. E o próprio Jesus vai dizer na sua palavra: ser fiel no pouco, sobre muitos colocarei. Às vezes nós olhamos para as migalhas, né, entre aspas, e nós não damos o devido valor. Mas nessa noite o Espírito Santo quer te recordar sobre tudo aquilo que Deus tem te dado, e que às vezes você não tem dado a devida importância. Mas Deus nessa noite está dizendo: isso que eu tenho te dado, isso que eu tenho colocado nas tuas mãos, é para te sustentar, para que você possa caminhar. E tem outra coisa, irmãos, às vezes Deus não pode nos confiar algo maior e tremendo e melhor, porque nós não temos estrutura para receber. Mas não é porque o pouco que Ele te confiou que você não vai desvalorizar, porque é isso que está acontecendo, irmãos. Muitos estão raquíticos espiritualmente, porque estão comendo migalhas, enquanto poderiam estar se banqueteando. Muitos poderiam estar se fartando com uma mesa grande e farta, mas pela falta de maturidade, ainda está, como diz o apóstolo Paulo, lá no leitinho. Deus tem coisas grandes e tremendas para o nosso crescimento espiritual. Deus tem coisas grandes e tremendas para o nosso ministério, para exercermos a nossa vocação, o nosso chamado. Mas nós não temos conseguido comer. Outra coisa, irmãos, o problema também não é a quantidade de comida que você come, não é isso? Mas é como se come. Dependendo do que você come, se você come um pouquinho e come bem, você fica satisfeito e fica saciado. Agora, quando você come demais, às vezes acontece que você fica com uma dor de barriga. Aquilo te faz mal. Você fica empanturrado. Mas Jesus, nessa noite, Ele está dizendo: eu tenho na medida certa para você comer. Mas nós, irmãos, precisamos comer. Preste atenção. Nós vemos no culto como esse
E o culto começa, irmãos, o culto começa quando nós saímos da nossa casa. Nós já viemos na expectativa porque vamos encontrar Jesus. E porque nós entendemos que vamos estar num ambiente onde coisas tremendas e extraordinárias podem acontecer. Mas muitos de nós passamos pelas portas, irmãos, e não damos conta dessa realidade espiritual. E nós comemos muito pouco, recebemos muito pouco. E vamos embora da mesma forma como nós entramos. Então o Espírito Santo de Deus está dizendo para a igreja, é hora de comer. Coma na sua medida, mas coma. É hora, irmãos, de nós nos voltarmos para a mesa do Senhor. Porque nós não podemos desperdiçar nada que vem da parte de Deus. Essa é a questão. No reino de Deus não pode ter desperdício, irmãos. Pelo contrário, nós vamos estar dando coisas sagradas aos cães, ou então vamos estar lançando pérolas aos porcos. Você está entendendo isso aqui? Nós precisamos, irmãos, receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós não podemos desperdiçar. É interessante o seguinte, que quem tem fome, come qualquer coisa, não é isso? Aquela mulher, ela estava faminta. Ao mesmo tempo que ela tinha fome para comer migalhas, mas ela tinha fome também para comer todo um banquete. Por quê? Ela entendia ali que ela não podia desperdiçar aquela oportunidade. Amém, irmãos? Porque, como eu disse, até as migalhas, quando são da parte de Deus, equivale a um grande banquete, equivale a um grande tesouro. Amém? E um outro problema da igreja hoje é não ter fome suficiente. Não ter sede suficiente. Por quê? Porque nós estamos bebendo em outras fontes, estamos comendo em outras mesas. Nós estamos já, irmãos, vindo para a casa de Deus, com a mente e o coração e com o ventre farto. Nós deveríamos, no decorrer da semana, nos esvaziar, não é isso? Nos esvaziar das coisas desse mundo. São filmes, são novelas, são redes sociais, são jogos, são tantas coisas, né? Que vão entulhando a nossa mente, que vão entulhando o nosso coração, que vão também roubando as nossas forças espirituais. São coisas que não edificam. E que fartam a carne e entristecem o espírito. Então nós precisamos olhar para essa realidade. Não podemos desperdiçar as pérolas, não podemos desperdiçar as joias, não podemos desperdiçar os tesouros que Deus tem nos confiado. Agora, que tesouros são esses que Deus tem confiado à sua igreja? O primeiro tesouro que Deus te deu é o tempo. Pastor, mas tudo que me falta hoje é tempo. Aí ouça a voz do Espírito Santo dizendo para você assim, ó, mentira. Porque quem quer, faz tempo, arruma tempo, procura tempo. E Deus tem nos dado tempo, mas tem os ladrões do tempo. Uma vez eu preguei sobre isso aqui. Então nós precisamos, irmãos, dar valor ao tempo que Deus tem nos dado para buscá-lo. Nós precisamos voltar a dar valor às revelações de Deus, aos dons do Espírito Santo, aos ministérios, aos talentos, às habilidades, à adoração, ao louvor, às orações. Muitos de nós, irmãos, já não sabemos o que é ler a Bíblia. Muitos de nós, há muito tempo, não leem mais a Bíblia. Muitos de nós não sabem o que é dobrar os joelhos na beira da sua cama e fazer uma simples oração. E nós, às vezes, desejamos e clamamos por tantas coisas da parte de Deus, mas nós não conseguimos zelar pela nossa vida espiritual e fazer aquilo que é mínimo. Amém, irmãos? Então nós precisamos dar valor, atenção, zelo, cuidado a esse tesouro que Deus tem nos reservado. Não só dar valor, mas conforme a parábola lá dos talentos, Deus também quer que você produza, que você granjeie, que você multiplique aquilo que Ele te confiou. E eu digo, querido, essa palavra é para mim, essa palavra é para você, a palavra é para todos nós que estamos aqui. Nós precisamos valorizar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos concedido. Amém, irmãos? E como filhos de Deus, nós precisamos voltar, irmãos,
para a mesa de Deus, para esse alimento diário, tomar posse desse alimento diário. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para a igreja. Nós não somos obrigados a comer migalhas. Por que não? Porque, diferentemente daquela mulher que não era filha e não tinha parte alguma com Jesus, nós somos filhos, nós somos eleitos, nós fomos escolhidos, nós fomos separados por Ele. Então, de forma alguma, nós precisamos nos contentar em comer migalhas. Mas nós precisamos pedir a Deus a graça de desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E como nós podemos, irmãos, desfrutar disso? Investindo a nossa vida num relacionamento mais profundo com o Pai. Investindo a nossa vida, irmãos, na obra de Deus, naquilo que Ele nos confiou para fazer. Separando a nossa vida deste mundo. A palavra de Deus diz: sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Nós precisamos, irmãos, rever alguns princípios da palavra e buscar de fato em Deus a santificação, a separação do pecado, não nos deixar mais enredar, irmãos, por esses caminhos. Amém, querido? Então Jesus, ele vai dizer que Ele é o nosso alimento. E alimento, quando Ele diz que Ele é o pão da vida, quando Ele diz que Ele é a água viva, a gente entende que alimento é algo para a nossa subsistência. Ou seja, eu não consigo viver sem me alimentar, não consigo viver sem comer, não consigo viver sem beber. Água e pão é o alimento básico. E Deus tem isso para realizar uma grande obra espiritual na nossa vida. Então, querido, eu quero dizer para você, Jesus é a água para saciar a nossa sede. Amém? Eu convido a você a abrir no Evangelho de João, capítulo 7, 37 ao 39. João 7, 37 e 39 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse-lhe ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então, irmão, Jesus está dizendo que a água viva o que é? É o Espírito Santo. Então, nós entendemos que à medida que eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, eu estou bebendo da sua água, eu estou saciando a minha sede. Então, aquele que está sedento, aquele que está seco, não é isso? Há uma fonte inesgotável, não é isso? E essa fonte é o próprio Espírito Santo. Amém, querido? E nós precisamos beber da sua água. Jesus, ele disse para a mulher samaritana, né, lá no poço de Jacó, ele diz assim para ela: ó, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí depois ele continua: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der será uma fonte de água que salte ou que jorre para a vida eterna. Então, irmãos, nós precisamos beber desta fonte de água. E essa fonte está jorrando. E ela vai jorrar do nosso interior, vai transbordar do nosso interior. Amém, irmãos? E o Espírito Santo é o selo da nossa redenção para o dia da eternidade, para o dia da vinda de Jesus, o dia quando nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Nós precisamos dessa presença. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos embriagar do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, mas para isso nós precisamos buscar com sede, beber com sede. Jesus, ele vai dizer que ele é o pão para matar a fome. E na Bíblia, Jesus é o verbo, né, que estava com Deus e se fez carne, não é isso? E habitou entre nós. O Evangelho de João vai dizer isso. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Então, Jesus é a própria palavra, ele é o nosso alimento, o pão da vida. E nós precisamos se alimentar dele. Jesus vai dizer assim para os seus discípulos: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus está dizendo que às vezes nós estamos
nos esforçando, né? Estamos nos matando por um tipo de comida que não vai trazer benefício algum. Ele diz que tem a comida que perece, mas nós precisamos trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Amém, irmãos? Em João 6:33, 35, ele vai dizer: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus é aquele único capaz de saciar a fome da nossa alma, a fome espiritual. E Jesus literalmente, ele vai dizer que nós precisamos comê-lo. Ele vai dizer o seguinte, que o pão que ele vai nos dar é a sua carne. Quando ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E depois ele vai dizer, minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E no final ele vai dizer assim, quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Então preste atenção, meus irmãos, a nossa vida está em Cristo. A razão da nossa existência está em Cristo Jesus. É Ele que nos sustenta enquanto estamos nessa terra, enquanto estamos fadados, né, irmãos? As provas, as tribulações, né? Aos dias maus, né? Que estão acontecendo sobre a terra. Nós temos algo da parte de Deus que vai nos fortalecer, amém, irmãos? Que vai nos sustentar, que vai nos permitir estar de pé, mesmo nos dias mais difíceis, que é a sua presença, que é a sua palavra, ou seja, alimento e água para aqueles que necessitam, irmãos. E nós precisamos comer, amém? E é interessante que aqui, Jesus, Mateus 15:11, vai dizer o seguinte, o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem. Então preste atenção, o que contamina o homem não é aquilo que ele come. Mas, ele diz, mas o que sai da boca, isso é que contamina o homem. Ou seja, parafraseando, Jesus está dizendo, você é o que você come. Aquilo que você fala, aquilo que você sente, as suas reações, são fruto daquilo que está no seu coração. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Porque nós precisamos ser parecidos, mais parecidos com Jesus. Esse é o propósito. Amém, irmãos? Então nós precisamos comer deste pão. E o que significa, irmãos? O que acontece? Quando você come um alimento, acontece uma reação química no seu corpo, não é isso? O teu corpo, ele começa a absorver os nutrientes daquele alimento, daquele pão, daquela comida que você comeu. Então existe esse processo, né? A reação química, o corpo vai absorver os nutrientes daquele alimento. E qual é o propósito de Jesus com isso? Quando ele fala que ele é o pão, e que ele jamais pode tirar o pão do filho, porque ele preocupa que é um alimento espiritual ao qual nós precisamos comer. O que significa isso, irmãos? Significa que nós precisamos absorver Cristo em nossas vidas. Assim como acontece, né? Essa reação química no nosso corpo, deve também acontecer essa reação espiritual na nossa alma, no nosso espírito, quando nós estamos num relacionamento com Deus, o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, precisa absorver a vida de Cristo, para que nós não venhamos mais viver simplesmente dependendo da nossa carne, mas possamos viver a vida de Deus. A proposta de Deus é essa. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Jesus vai dizer, necessário vos é nascer de novo. Quem não nasce da água e do Espírito não vai ver o reino de Deus. Então, irmãos, nós precisamos saciar a nossa fome, mas precisamos reconhecer a nossa necessidade. Entenda isso. Porque se você se acomodar, se você achar que tudo está bem, tudo está bom do jeito que está, você está satisfeito com o seu posicionamento espiritual, com a sua situação espiritual, nós não vamos chegar a lugar algum, nós não vamos conseguir vencer as batalhas. É bem provável que nós fiquemos para trás na nossa caminhada. Mas Jesus está dizendo, meu filho, por que tu se sentes assim?
tão fraco, tão pequeno, tão incapaz, tão miserável, tão pecador. Por quê, irmãos? Que a gente às vezes se sente assim. Se nós temos a plenitude da graça, o perdão de Deus. Só nos falta então tomar posse. Por quê? O sangue foi derramado. A carne de Jesus foi lançada na cruz em nosso favor. Ele se fez pão. Ele se fez o suco da uva para que nós possamos tomar e viver a vida de Deus. Então é claro que a ceia, ela tem um simbolismo espiritual, mas aquilo ao qual nós estamos dispostos a fazer nessa noite deve ser algo que venha refletir nas nossas vidas, em cada dia da nossa vida, em todos os momentos. Eu vivo para Cristo. Jesus, quando vai dizer, que nós precisamos comer da sua carne, ele está falando dessa comunhão, dessa absorção, viver para Cristo, absorver a Cristo. E é assim que Deus quer, irmãos, que nós venhamos a discernir aquilo que nós estamos fazendo para Ele. Viver essa vida de discernimento, de compreensão, e possamos valorizar. Você é capaz de valorizar esse culto nessa noite? Você tem a dimensão do que está acontecendo aqui nessa noite? Hoje a mesa está muito diferente, Tem muita comida. E está bonito. Tem tapetes, tem um vaso. Mas isso, aos nossos olhos, é o que nós podemos ver, enxergar. Mas com os olhos da fé, querido. O Espírito Santo de Deus te convida a olhar para a sua casa, a olhar para a sua família, a olhar para a sua igreja, a olhar para você mesmo. E aquilo que Deus é capaz de fazer em você, através de você, com os olhos da fé. E que você discirna, porque o apóstolo Paulo chegou ao ponto lá em Coríntios, de ter que dar um ensinamento para o povo. Por quê? O povo se reunia para celebrar a ceia, mas eles estavam confundindo a celebração da ceia com uma festa de confraternização. E Paulo chamou a atenção deles, porque eles vinham famintos para essas festas. E eles banqueteavam e se alegravam, mas haviam se esquecido do principal motivo da reunião, que era a morte e o sacrifício de Jesus. E às vezes a gente vive essa situação, irmãos. Nós viemos à igreja, participamos da igreja, nós estamos na igreja, viemos ao culto, mas nos esquecemos do real motivo pelo qual nós estamos aqui. Você já pensou por que você veio aqui hoje? Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus quer que nós possamos valorizar aquilo que Deus tem para mim e para você. Não é migalha, porque você é filho. E se você é filho, Ele tem uma comida preciosa preparada para você. E na sua medida, o Espírito Santo está dizendo, coma. É necessário comer e se alimentar. Mas não só hoje no domingo. Todos os dias, nós precisamos estar aos pés de Jesus, desejosos, com fome e com sede, determinados, irmãos, a não perder aquilo que Deus nos confiou. A sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, o dom, o chamado, o talento que Ele nos confiou. Querido, se você morrer, contigo, morrem também muitos sonhos. E muitas pessoas e famílias que seriam abençoados pela sua vida. Não pense que se você morrer, Deus vai levantar outro para fazer aquilo que você faria. Talvez sim, mas talvez não. Talvez não vai fazer a mesma coisa que você faria. Mas com certeza, se você morrer no meio do caminho, algumas pessoas também vão ficar para trás por causa da sua vida. E nós precisamos entender isso, essa responsabilidade, ter essa consciência, a consciência do amor de Deus. Ele, quando foi para a cruz, Jesus até orou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus decidiu morrer por causa de mim e por causa de você. Vamos valorizar, irmãos, aquilo que Jesus fez e aquilo que Ele já nos concedeu pela sua graça. Vamos ficar de pé então em nome de Jesus, chamar o ministério de louvor para nós ministrarmos a ceia em nome de Jesus.
chamar o presbítero Mohamed e o presbítero Luiz. Irmãos, nós vamos estar fazendo a consagração dos elementos, amém? Da Santa Ceia. O presbítero Luiz vai estar fazendo essa oração. Paizinho querido, nós mais uma vez falamos contigo, Senhor, e nós queremos desde já, Senhor, como disse teu filho, Senhor, te agradecer por esta oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, porque se aqui chegamos, Pai amado, por tua misericórdia que nos alcançou, Senhor, ela se renovou pela manhã, Pai querido, e pudemos assim sentir, Senhor, a tua bênção, a tua graça que veio sobre as nossas vidas. Nesta noite nós queremos te apresentar, Senhor, esses elementos, Senhor, que aqui estão, Senhor, o pão que representa, Pai amado, o teu corpo, Senhor, que foi ali, Senhor, traspassado na cruz do Calvário, Senhor, o vinho, Senhor, o cálice, Senhor, Pai querido, esse suco da uva, Senhor, que simboliza o teu sangue, que foi ali, Senhor, Pai querido, Pai santo, Pai amado, foi vertido na cruz, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, Senhor, como disse o teu servo, ser uma verdade espiritual sobre as nossas vidas, Senhor. E saibamos, Pai querido e Pai amado, nós, quando viermos à tua casa, Senhor, a gente saiba, Senhor, Pai amado, e creia, Senhor, que existe uma expectativa, Senhor, primeiro no teu coração, Senhor. Essa expectativa, ela é gerada primeiro no teu coração, Senhor, porque, Pai amado, Pai santo, eu sei que as bênçãos vêm de ti, Senhor. As vitórias vêm de ti, Senhor. Tu se alegra, Pai querido, quando a tua igreja, Senhor, se reúne, Senhor, e ela sabe, Pai querido, prioritariamente, Senhor, o motivo dela estar reunida, Senhor. E nesta noite nós estamos reunidos e apresentando esses alimentos a ti, Senhor, porque, Pai querido, naquele dia, Senhor, tu disseste, Pai amado, que isso seria um memorial, Senhor, para nossas vidas, para, Pai querido, até mesmo para aqueles que ainda iam te conhecer, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, esse é um memorial, Senhor. Pai querido, e gere no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o desejo de te encontrar, Senhor. Pai querido, produza no nosso coração, Senhor, o desejo maior, Senhor, de saber que somos teus filhos, Senhor, que somos peregrinos neste lugar, Senhor, e que nós estamos e almejando, Senhor, a morada eterna contigo na cruz, Senhor. E, Pai querido, por certo, Senhor, tu já tem preparado a mesa, Senhor, do grande dia, Senhor, que sentaremos e nos reuniremos contigo, Senhor, e com todos aqueles, Pai querido, que creem, Senhor, no teu nome, Senhor. Ah, Pai querido, a tua palavra é poderosa, Senhor, o teu nome tem poder, Senhor, o teu nome faz, Pai querido, todas as outras coisas, Senhor, estremecerem diante de ti, Senhor. Dá-nos a esta convicção, Senhor. Ah, Pai querido, renova as nossas forças, Senhor, de maneira tamanha, Senhor, que a gente possa, Pai querido, passar a verdade, Senhor, nas nossas palavras, Senhor, e que as pessoas queiram estar perto de nós, Senhor, não porque sejamos bons, Senhor, porque reina e mora um Espírito dentro de nós, que é o teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, desperta-nos, Senhor. Pai querido, desperta-nos, Senhor, porque, Pai querido, eu sei, Senhor, que tu quer, independente de toda essa situação, Senhor, Pai querido, crítica de saúde, Senhor, eu sei, Pai querido, que fará a tua igreja, Senhor, trilhar, Senhor, caminho de vitória, Senhor, fará a tua igreja, Senhor, Pai querido, ser reconhecidamente, Senhor, como um corpo vivo, Senhor, o corpo de Cristo, Senhor, vivo, Senhor, uma igreja viva, Senhor, uma igreja que caminha, Senhor, e uma igreja santa, Senhor, uma igreja que tem manifestação de Deus, porque, Pai querido, tudo isso, Senhor, foi promessa tua, Senhor, desde aquele dia que tu partiu. Muito obrigado, nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Irmãos, os irmãos vão ser servidos primeiro pelo pão. Então. Primeiro os irmãos vão pegar o pão, tá bom? Depois do pão, o cálice. Então a gente vai fazer uma fila, primeiro o pão, depois o cálice, tá bom, irmãos? Os irmãos podem se servir. Ele venceu a morte por amor a todos nós, desceu de sua glória
para cumprir plano de Deus. Humilhado e machucado, carregou aquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou meu Jesus. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no teu sangue há poder, pois sua vida na tumba prisão fria, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no teu sangue há poder, pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Na tumba, a prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Querido, Jesus na última ceia, Ele disse assim para os seus discípulos, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, 22, 14, Ele diz o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com Ele e os apóstolos, e disse-lhes, Jesus dizendo: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Eu quero dizer para você, querido, que no coração de Deus há um desejo ardente de poder participar contigo, comer contigo desta santa ceia. O coração de Deus arde. Mas a pergunta é, e o seu coração? Ele ainda arde? Você ainda consegue sentir a presença do Espírito Santo? Você consegue entender, compreender esse amor de Deus na sua vida? Então o Senhor está dizendo
que nele é uma expectativa. E nessa noite, irmãos, nós não podemos frustrar a expectativa do Espírito Santo, mas precisamos comer com vontade, comer com fome, comer com sede, comer com gana, comer como quem precisa, comer por necessidade. Eu preciso entender o que eu vou fazer nessa noite, e preciso compreender que isso expressa um desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém, querido? Que possamos discernir, irmãos, que a ceia é uma celebração, mas também é um ato profético, porque é um memorial da morte de Cristo, mas também anuncia a sua volta. Que você possa reconhecer esse amor e tomar desta porção que está nas suas mãos, comer deste pão, grato ao Senhor pelo seu amor e a sua misericórdia. Coma com fome de Deus, viu? O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os celeiros lá no campo terminaram seu labor. Saiu a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Toda vez que você come e você bebe, você anuncia a morte, mas também anuncia a vinda. Ele vem, Ele está chegando, e Ele vem nos buscar. Que você possa tomar desse cálice com essa compreensão. E repito, da mesma forma que você comeu o pão com fome, beba do cálice com sede. Seja saciado. Seja saciado na tua sede. Seja saciado na tua necessidade. Não saia daqui como você entrou, mas seja cheio do Espírito. Aleluia. Podeis tomar em nome de Jesus. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Oh, vem saciar nossa sede. Senhor, vem matar a nossa fome.
Senhor, vem Jesus renovar a tua Cristo igreja. Vem curar a tua igreja. Vem libertar a tua igreja. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Jesus vem me buscar. Amém, queridos. Continue glorificando ao Espírito Santo de Deus. Continue bebendo da água. Continue comendo do pão. A mesa está posta para você nessa noite. Você é filho. Você não precisa comer migalha, mas Deus tem a medida certa para a tua vida nessa noite. Seja cheio do Espírito. Seja farto da presença. Deixe que Ele domine a sua vida hoje. Que Ele tome conta do seu coração hoje, dos teus pensamentos hoje. E enquanto você glorifica, nós vamos estar ofertando ao Senhor, irmãos. Amém? Continue glorificando, continue exaltando, continue louvando. E nós vamos estar trazendo as nossas ofertas no altar do Senhor. Amém? O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Jesus vem me buscar. Vejo multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, no bem-vindos é igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluia ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Jesus vem me buscar. Coloca a mão no seu coração, irmãos, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por essa celebração, ó Deus, por essa noite especial e preciosa, reservada pelo Teu Espírito Santo para as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nessa noite podemos saciar a nossa alma, o nosso espírito, ao comer do Teu pão e beber do Teu cálice. Obrigado, Senhor, porque a Tua carne, ó Deus, é a nossa comida. Obrigado, Senhor, porque o Teu sangue é a nossa bebida. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida está na Tua morte. E nós queremos te agradecer, Senhor, por tal privilégio, porque um dia o Teu amor nos alcançou e o Senhor nos resgatou, Senhor. E nessa noite queremos reconhecer esse amor, sendo grato a Ti, ó Deus, pela Tua fidelidade, ó Deus, para com as nossas vidas. Nesta hora, Senhor, continue com Tuas mãos estendidas sobre nós. Continue ministrando a Tua palavra em nossos corações. E nos sustenta, Pai, para que possamos permanecer perseverantes na Tua presença. Senhor, cada vez mais nos dê fome e sede de Ti. E que no decorrer do nosso dia aqui na terra, dos nossos dias na terra, possamos estar dispostos, ó Deus, a nos alimentar do Senhor e da Tua presença,
da tua palavra e do teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer tudo aquilo que nos impede. Nos ajuda, Senhor, a vencer aquilo que nos impede de avançar e prosseguir, ó Deus, no teu chamado, na tua vocação e no teu propósito. Pai, conte conosco, nós queremos te servir. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. E assim nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos receber a bênção apostólica, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua família, sobre esta igreja. E todo o povo de Deus diz: amém. Amém, meus queridos. Por falta de tempo, os avisos serão dados através do WhatsApp. Amém? Depois a gente manda os avisos para a igreja. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana abençoada. Na quinta-feira vai estar acontecendo o Novembro Azul. E nós contamos com o apoio e a participação de toda a igreja e dos homens da igreja também, em nome de Jesus.